Você já esteve com uma mulher e de repente sentiu como se algo tivesse mudado? Vocês estão conversando, tudo parece normal, mas então ela se aproxima um pouco mais, seus olhos se demoram por mais um segundo, ou ela passa os dedos pelos cabelos enquanto ri de algo que você disse. A maioria dos homens descartaria isso como coincidência, mas aqueles pequenos gestos aparentemente insignificantes, eles não são aleatórios, são sinais, sutis, porém poderosos, que indicam que ela está genuinamente gostando da sua presença. A verdade é que a linguagem corporal revela mais sobre como alguém se sente do que as palavras jamais conseguirão. O problema é que a maioria dos homens não aprende a interpretá-la. Crescemos ouvindo palavras, nos concentrando no que as pessoas dizem, mas o corpo sempre diz a verdade. E depois que você aprender a decodificá-la, nunca mais se perguntará: ela está mesmo a fim de mim? Você saberá. Claro como o dia. Vamos começar com um dos indicadores mais negligenciados, mais poderosos: os lábios dela. Quando uma mulher está envolvida e se sentindo bem perto de você, seus lábios se tornam mais ativos. Ela pode pressioná-los levemente, umedecê-los sutilmente com a língua ou deixá-los se separarem levemente enquanto ouve. Essas não são ações ensaiadas. São respostas involuntárias ao conforto, à atração ou até mesmo à excitação. Imagine que você está conversando com ela sobre algo que o excita, e enquanto você fala, ela passa a língua lentamente pelos lábios e sorri. Isso não é apenas um hábito, é a maneira do corpo dela responder ao tom emocional do momento. Se você notar que ela faz isso enquanto mantém contato visual, é sinal verde. Ela está relaxada, presente e genuinamente apreciando a interação. Não se trata apenas de luxúria ou sedução, trata-se de conexão. O corpo não finge conexão, ele a demonstra. Agora vamos falar sobre o toque, uma das formas mais fortes de comunicação não verbal. Quando uma mulher se sente bem perto de você, ela encontrará maneiras sutis de diminuir a distância. Pode ser algo tão leve quanto roçar o braço ao rir, consertar um fio da sua camisa ou até mesmo imitar seus movimentos sem perceber. Você pode pensar que é coincidência, mas imitar a linguagem corporal é um sinal subconsciente de empatia. Quando ela começa a alinhar a postura com a sua, ou a imitar seus gestos, é porque o corpo dela se sente em sincronia com o seu. Isso não é forçado, é natural. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. Quando uma mulher te toca de maneiras pequenas e não óbvias, como tocar sua mão enquanto conta uma história ou encostar a mão na sua, é a maneira do corpo dela dizer: eu me sinto segura perto de você. O toque é intimidade sem palavras. E quando é consistente, gentil e cronometrado com momentos de riso ou silêncio, é um sinal muito real de que ela quer estar perto. Em seguida, preste muita atenção à postura dela. Ela está inclinada em sua direção ou para o lado. Os ombros dela estão relaxados. O tronco dela está voltado para você ou virado para o lado. Essas coisas podem parecer pequenas, mas revelam tudo. Uma mulher que está aberta a você, que se sente confortável e bem na sua presença, inconscientemente apontará o corpo em sua direção. Os pés, os quadris e até o peito estarão voltados para você. Ela pode cruzar as pernas, mas manterá a parte superior do corpo inclinada em sua direção. E se ela se inclinar quando você fala, especialmente em momentos mais calmos, ela está dizendo: quero estar perto de você. Quero te ouvir. Eu gosto dessa energia. Por outro lado, se ela estiver fechada, braços cruzados, corpo inclinado para o lado, olhando ao redor da sala, o corpo dela está dizendo algo que suas palavras provavelmente não dizem. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que a conexão ainda não está completa. Aprenda a ler os sinais. A postura nunca mente. E então, claro, há o olhar. O jeito como ela olha para você dirá tudo, se você souber como interpretar. Não estamos falando apenas de contato visual, é como ela olha. O olhar dela suaviza quando ela olha para você.
Ela olha para os seus olhos, depois para a sua boca e depois de volta para os seus olhos. Ela mantém o seu olhar por um segundo a mais do que o necessário antes de desviar o olhar com um pequeno sorriso. Todos esses são sinais de conforto, curiosidade e até atração. Existe um tipo de contato visual que não tem a ver com controle ou dominância, tem a ver com presença. Quando ela se sente bem com você, o olhar dela se torna mais caloroso, menos reservado, mais convidativo. E quando ela olha para você durante momentos de silêncio, aquelas pequenas pausas entre histórias ou risadas, é o jeito dela estar com você, não apenas perto de você. Agora, aqui está algo poderoso para entender. Nenhum desses sinais importa por si só. Um toque, um olhar, um movimento dos lábios. Isso não é suficiente. Mas e quando você começa a perceber padrões? É aí que tudo se torna real. Quando você vê os lábios dela se moverem levemente, o corpo dela se inclinar, a mão dela roçar na sua e o olhar dela se encontrar com o seu. Tudo em poucos minutos. Você pode ter certeza de uma coisa: ela se sente bem perto de você. E quanto mais você se sintonizar com isso, mais fácil se torna. Você vai parar de ficar pensando duas vezes. Você vai parar de analisar demais, porque o corpo não brinca. Ele reflete a verdade da maneira mais honesta possível. Então, da próxima vez que estiver com uma mulher e algo em seu íntimo lhe disser que ela está afim de você, não ignore esse sentimento. Observe com mais atenção. Observe a linguagem corporal dela. Ela se alinha com o que você sente? Provavelmente sim. E quando você aprender a confiar no que o corpo dela está dizendo, não apenas no que as palavras dela dizem, você se sentirá mais confiante, mais centrado e mais conectado em cada interação. Isso não é manipulação, é conscientização. Quanto mais você entende, mais profundas suas conexões se tornam.